O cálculo das penas e o enquadramento legal do ex-presidente Bolsonaro e outros acusados de participação na tentativa de golpe devem motivar divergências no julgamento da ação penal contra eles no Supremo Tribunal Federal. Vamos falar com a Janaína Camelo, que vai explicar quais são ou seriam essas divergências. Conta aí, minha amiga. Bem-vinda. Boa tarde. Muito boa tarde, Evandro, para você e a todos que estão nos assistindo. Pois é, a questão da sobreposição dos tipos penais, né? Então, no caso ali dos envolvidos no 8 de janeiro, como no caso ali também dos acusados na tentativa de golpe, que são crimes muito similares ali, que são eles: abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Porque no meio jurídico, Evandro, se entende que no caso desses dois crimes, no caso de uma pessoa que está sendo respondendo por esses dois crimes, um crime, ele se sobrepõe ao outro. Um crime, ele impulsiona o outro, precisaria do outro para acontecer. Então, um crime invalidaria o outro. Então, é esse caso que está sendo discutido e foi exatamente isso que o ministro Luiz Fux, por exemplo, no julgamento na primeira turma, nessa semana que decidiu tornar réus Bolsonaro e aliados, ele levantou essa questão, né? Ele disse ali, durante o voto dele, que na palavra dele, que na verdade existe ali nas palavras dele, ele disse exatamente um conflito aparente. Ele disse que existe um conflito aparente entre os crimes e que ele vai levantar essa questão no momento ali agora da fase de instrução processual, para se discutir se fique valendo ali apenas aquele crime que seja mais abrangente com relação a essas duas tipificações. Só para lembrar também que na semana passada, lá no Senado, o senador Alessandro Vieira, ele apresentou uma proposta com relação a isso também, a esses dois tipos de crime, no caso dos envolvidos no 8 de janeiro, né? Ele disse que quem está respondendo por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e, ao mesmo tempo, golpe de Estado, que fique valendo apenas o crime de golpe de Estado. Nessa proposta dele também, ele propõe ali um reajuste nas penas máximas desses dois crimes. Na verdade, é uma alteração ali no Código Penal, porque a abolição violenta do Estado Democrático de Direito tem uma pena máxima ali de 8 anos, e aí ele sugere ali que seja revista para 6 anos, e no caso de golpe de Estado, uma pena máxima de 12 anos, e ele pede que seja revista ali para 8 anos. E aí isso acabaria tornando ali aqueles que estão sendo condenados no 8 de janeiro, receberiam ali uma pena mais branda. Essa proposta do senador está esperando ali a volta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para poder dar andamento nessa proposta. Mas são esses dois tipos de crime que vão sim ali acabar levantando vários questionamentos ali no julgamento aqui no STF. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. Ô, Fábio Piperno, como é que você avalia essa sobreposição? Sabe que essa questão virou uma discussão em várias rodas, sejam rodas de especialistas ou grupos de pessoas comuns que ficaram pensando qual seria a diferença entre golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, ou tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Não seriam praticamente as mesmas coisas? Ou seja, por que se somar penas de crimes que são muito parecidos ou que seriam os mesmos? Como é que você avalia a discussão que isso pode provocar e a possibilidade, então, de uma redução de pena optando por um ou outro crime, Fábio Piperno? Eu acho que a discussão é legítima, sim. Reconheço que há uma linha muito tênue separando os dois. Você pode ter, por exemplo, uma situação de intervenção de um grupo, até, enfim, eventualmente aí de militares, vão lá, promovem, então, a derrubada de um governo. Você pode ter, por sua vez, por um outro lado, um levante popular que aí, utilizando métodos violentos, que conduzam, então, à deposição do governo oficialmente, aliás, legitimamente eleito. Mas nesse caso, por exemplo, do 8 de janeiro, eu sei que é um argumento que não vai se encerrar, é um debate que não vai se encerrar agora, porque não houve, aparentemente, uma ação institucional das Forças Armadas, por exemplo, né? Então, dá margem a outras interpretações, inclusive. De qualquer forma, eu reconheço que talvez essa discussão, esse debate, seja, do ponto de vista teórico,
aquele que mais pode dar argumentos para os condenados até aqui. Ô Gani, você acha que também que esse debate pode trazer à tona a possibilidade de exageros na punição destas pessoas? Ou seja, colocar dois crimes que são muito parecidos, a exemplo do que aconteceu também com os condenados do 8 de janeiro. Sem sombra de dúvidas. Veja a posição do ministro Fux. Inclusive, trouxe ali um certo constrangimento, porque a primeira turma está acostumada a não ter divergência. E ele abriu uma divergência ali. Inclusive, você tem posições editoriais de alguns jornais, por exemplo, o Estado de São Paulo, que acredita que houve uma tentativa de golpe, mas que as penas são exageradas. Então, você tem um grupo de pessoas, formadores de opinião, intelectuais, etc., que veem que essas duas coisas não são excludentes, Evandro, que é perfeitamente possível, na visão deles, né, de que tenha tido aí a tal tentativa, mas também penas aí, no caso da Débora, foi muito exagerada. Eu tenho minhas dúvidas se houve, de fato, uma tentativa de golpe. Para mim, houve uma cogitação, mas a tentativa em si não houve, porque não houve uso de violência ou grave ameaça. Ô Zé, e a depender das penas que receberem Bolsonaro e outros aliados que serão julgados agora pelo Supremo Tribunal Federal, isso poderia trazer certa jurisprudência para aqueles que foram condenados pelo 8 de janeiro, no teu ponto de vista? Sim, se houve mudança de julgamento, né, de entendimento do Supremo Tribunal Federal, é justo que os advogados recorram a esse novo, vamos dizer, olhar do Supremo Tribunal Federal. Olha, eu entendo que a racionalidade pode sim voltar ao Supremo Tribunal Federal, que nem é preciso anistia, nem é preciso votar a anistia, se houver essa racionalidade do Supremo Tribunal Federal. É o Supremo que tem que rever isso. Na verdade, ninguém está sendo condenado a 14, a 17 anos porque passou batom numa estátua ou porque pichou, porque quebrou o patrimônio público. São crimes considerados graves até moralmente, né? Porque é um crime contra todos. Mas, na verdade, não pode ter uma pena tão alta. E não é. É porque existem vários crimes. Nesse caso que estamos discutindo aí, são 5 crimes. Nem todo mundo praticou 5 crimes. Essa cabeleireira não praticou o crime de tentativa de golpe. Ela nem sabia que era golpe. Ela confessou que foi uma quebra democrática uma violenta... Como é que é? Quebra democrática... Abolição do Estado Democrático de Direito. Abolição do Estado Democrático de Direito. Meio violento, porque... Mas não somando tudo e dando essa pena absurda. Então, se houver uma racionalidade e o entendimento do Supremo, nem precisa anistia, porque mesmo com anistia, eu não encontrei ninguém que dê uma anistia total a esse quebra-quebra que aconteceu. O questionamento é sobre o total das penas. Fala, Segré. Esse processo vai ter provavelmente multa de trânsito no meio, vai trazer a importunação da baleia da época. O objetivo fica claro, tem que tirar o Bolsonaro do meio, de preferência colocar ele na cadeia, e já falou até o próprio ministro Barroso. E antes de 2026, assim não atrapalha, assim pacifica tudo para 2026 e a esquerda fica sem Bolsonaro indo na oposição para garantir uma disputa mais elaborada, mais assim disputada. Pô, saiu uma pesquisa hoje que Bolsonaro em segundo turno ganharia por 51,7 contra 32 do Lula. O instituto que dava que o Pablo Marçal tinha 15% na frente do segundo. Eu não sei, a gente pega instituto porque aparece, depois pode ser que acerte ou não, mas o concreto é que tem uma pesquisa aí que está mostrando isso. Não tendo Bolsonaro, essa pesquisa e qualquer outra perde validade. Mas quando a gente se pergunta por que colocaram uma organização criminosa armada? E olha uma das justificativas do ministro do STF. Porque tinha policiais aí e os policiais usam armas. Então imagina se alguém da manifestação pegasse uma arma, imagina se alguém pegasse uma arma do policial, então estaria armado. É uma elucubração realmente que merece um Oscar da Academia de Hollywood, porque é uma situação muito complicada de explicar. E a gente está se tocando. A PGR acabou de pedir hoje que a Débora dos Santos fosse para a prisão domiciliar. A gente vai discutir esse ainda. Parece que está começando a entender um pouco, e ontem o ministro Alexandre de Moraes, justamente depois que o presidente Bolsonaro afirmou que Kassab e o partido do Kassab estavam alinhados com o pedido de anistia, trouxe para o STF
uma denúncia contra a Kassab. É muita casualidade, né?